Boa noite, aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo quem entrou. Quem puder me dar um som sobre o som, se o som está entrando legal. E se puderem, soltem corações para me ajudar aí rápido. Eu sou um pouco impaciente, não consigo fazer a enrolação que o povo gosta de fazer na internet, não sei fazer. Sou um pouco, não consigo ficar enchendo a linguiça aqui na psicocristiana Cristiane Reis, diz que tá ok. Cristina entrou. Cristina, boa noite. Cristiane, Cristiana, Cristiane, Cristina, Cristine, estamos todos em Cristo. Tudo quase xará. Megape Lohana. Boa noite. Carla Monique. Fran Marta entrou. Gente, eu estou um pouco impaciente porque eu queria começar logo. Ronaldo. Hoje eu queria falar, primeiro que o próximo Meet que eu vou fazer será sobre TDAH. Essa parte de dificuldade escolar, que muita gente me encaminha como sendo TDAH, nem todos são, mas existem alguns que são, né? Então, é um assunto muito amplo. Então, eu não sei se eu boto o MIT TDAH ou se eu boto mais amplo, dificuldade escolar. Mas, domingo, eu lanço o post para quem quiser participar do nosso próximo Meet, certo? E eu queria falar sobre esse assunto. Ele é tão amplo, é tão amplo isso, porque é o seguinte, a criança que chega com baixo rendimento escolar ao neuropediatra, ela não chega aos 5 anos, ela não chega aos 6 anos. 5 anos, 6 anos chegam normalmente distúrbios de comportamento na escola, mas baixo rendimento não chega nessa idade. A criança vai chegar para mim mais ou menos lá pelos 9, 10 anos é que eles chegam com a queixa de baixo rendimento, porque como eu já falei em outras lives, quando a criança tem um baixo rendimento, primeiro que o baixo rendimento começa a ser mais evidente na alfabetização, com 6 anos. Aí, tendo um baixo rendimento, no primeiro ano, normalmente a mãe fica mais perto para fazer mais as atividades, dá uma maior atenção. Caso ela se sinta insegura, acha que não está resolvendo, o próximo passo dela será um reforço escolar. Então, aí a criança vai para o reforço escolar, então ela fica algum tempo no reforço escolar. Caso as coisas não estejam evoluindo tão bem, ela pode ser para uma psicopedagoga, mas aí é que começa, ou vai para a psicopedagoga ou vai para a neuropediatra. Às vezes vai para a psicopedagoga antes da neuropediatra. E às vezes a escola, por causa da história, já tem 1, 2 anos de baixo rendimento, aí a escola começa a solicitar o diagnóstico do baixo rendimento escolar. Então, por isso, a idade mais ou menos que chega para o neuropediatra é a partir dos 9 anos, na sua grande maioria. Raramente eu recebo abaixo disso. Eu diria que 80% a partir dos 8 anos, 9 anos. E aí, a gente vai fazer diagnóstico. As queixas mais comuns desatenção, agitação, são as queixas mais comuns, por isso é que vem normalmente com o interrogado TDAH. TDAH quer dizer transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a sigla. E
pediatra, o TDAH, o diagnóstico é clínico. Então, você vai fazer colocando as queixas, fazendo alguns questionários. Não tem nada de exame laboratorial para TDAH. Só que a gente pede exames, mas não é para fazer o diagnóstico de TDAH. Então, assim, eu tenho indícios de que a criança tem um sono de baixa qualidade, eu posso ter um distúrbio do sono. E o meu distúrbio do sono, o mais comum na infância, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o SAOS. E a síndrome da apneia obstrutiva do sono, quando a criança possui, você vai ter no dia seguinte um grau de desatenção. A criança é uma criança mais agitada e desatenta, o que é exatamente a definição do TDAH. Então, se eu tiver alguma queixa no sono, ronco, sono agitado, despertares, eu vou investigar o sono. E aí eu vou tratar, se eu encontrar o distúrbio do sono, eu vou tratar o distúrbio do sono, porque pode ser que ao tratar o distúrbio do sono, aquela minha queixa de desatenção e a agitação tenha totalmente, seja resolvida. Neurologista pede eletro. Quase tudo. Quase tudo. Por quê? Porque as alterações de eletro não necessariamente possuem uma correlação clínica. A família me percebe alguma coisa. E eu tenho diversas alterações do eletro que podem se assemelhar à desatenção, que vai se tornar, se eu tiver crises parciais que não são vistas pela família como crises convulsivas, a criança fica alheia por um período pequeno, alheia com a alteração parcial da consciência, porém sem perda de consciência. E isso é muito parecido com o desatento. Então, eu não pressuponho que todo mundo consegue visualizar crises parciais, crises de ausência, porque elas são difíceis de ser visualizadas. Quando você visualiza que a mãe já chega me contando que a criança para no tempo, a criança está parando no tempo todo dia, muitas vezes ao dia, para que ela perceba. Então isso não começou assim, isso começou muito pequenininho, a criança fazia uma crise, passava alguns dias sem crise. Então, quando a mãe chega para o neurologista dizendo que a criança fica travando no tempo, ele já está tendo muitas crises ao dia. Existe um trabalho dizendo que nas crises de ausência, as mães só conseguem perceber, a família só consegue perceber a crise de ausência quando ela já está numa incidência acima de 20 episódios ao dia. Foi uma estimativa que um trabalho colocou, que quando as mães queixavam-se, conseguiam chegar ao neurologista, aquela criança já estava tendo mais de 20 crises ao dia. Então, não começou assim. Então, a gente sempre investiga. Diagnostiquei um distúrbio do sono, eu vou tratar o distúrbio do sono. Diagnostiquei uma crise de ausência, eu vou tratar a crise de ausência. Então, são as prioridades. Depois a gente vai ver o que sobra. Quer dizer que ele não tem TDAH? Não sei, porque a pessoa pode ter crise de ausência e TDAH, a pessoa pode ter distúrbio do sono e TDAH, mas só que até que se prove o contrário, a desatenção está respondida pela crise de ausência, está respondida pelo distúrbio do sono. Então, primeiro eu trato essas coisas e depois reavalio o paciente. Não encontrei distúrbio do sono, não encontrei crise nenhuma, os meus exames estão todos normais. E aí eu coloco ele na tabela para clinicamente saber se eu vou encaixá-lo no TDAH. Vamos dizer que eu encaixei ele, fechei diagnóstico, fechei critérios do DSM-6 para TDAH. Então eu posso, aí começa o tratamento, eu já tenho o diagnóstico. Aí eu posso fazer uso de medicação ou não fazer uso de medicação. Não é obrigatório. Eu gosto de fazer medicação, mas isso é uma opinião minha. Tem alguns profissionais e tem uma corrente que não faz uso de medicação. Então, depende da corrente que o neurologista usa.
Se você não vai fazer medicação, você vai conseguir, por terapias, por grandes orientações, diminuir os estímulos, você vai ter que colocar esse ambiente de estudo sem estímulos, então por isso existem algumas orientações, de você colocar a mesa de estudo encostada numa parede, não perto de janela, não perto de local onde tem movimentação de pessoas, deixar o mínimo possível de objetos nessa mesa, só o que vai ser realmente usado, para que não tenha fontes de distração para essa criança. Essa criança precisa fazer psicopedagogia, essa criança vai precisar de um apoio pedagógico, essa criança vai precisar aprender a se organizar, porque o TDAH ele se esquece das coisas, então vai ter que aprender a fazer um cronograma de atividades para entrega, provas, matérias, para poder ele aprender a se organizar, para poder ele não perder o foco, porque o TDAH é como se ele só vê as coisas quando a coisa já está bem aqui na sua frente, ele não vê que ele tem que entregar um trabalho daqui a 2 dias, ele só vê que tem que entregar amanhã, e eu não fiz. Então a gente precisa conseguir mostrar a ele que ele precisa se programar, então o visual ajuda, uma coisa, um cronograma na parede ajuda para saber quais são as aulas, quais são as datas de provas, se existe trabalho para entregar, quais são as datas dessas entregas. Então, uma organização, e principalmente visual, por isso é importante, ajuda esse visual. E aí, a gente pode fazer sem medicação. E se for com medicação, ele vai fazer o uso da medicação para ir à aula, porém ele vai fazer tudo isso igual. Então o que muda é se eu vou fazer só isso sem medicação ou se eu vou fazer isso com medicação. A psicopedagogia, ela tem um papel super importante, porque a criança com baixo rendimento escolar, ela é extremamente cobrada. Ela é cobrada porque ela tem que estudar, ela vai para a escola, ela tem reforço escolar, ela é cobrada porque ela tem que estudar para a prova, e essas cobranças são muito frequentes. E então essa criança, ela se sente extremamente cobrada. E na grande maioria das vezes ela já não diz que não gosta de estudar. Então a psicopedagogia teria um trabalho importantíssimo de resgatar essa criança, o prazer de aprender, a curiosidade inicial, o prazer em aprender. Então a psicopedagogia trabalharia as dificuldades dele, porém tentando resgatar esse processo de aprendizado, que na maioria das vezes, quando é feito o diagnóstico, ele já está rompido. A criança já tem uma resistência a tudo que é escolar, porque ele não gosta, porque é difícil, porque eu não sei, eu não consigo, e muitas vezes a criança já chega onde ela já disse que eu sou burro e que eu não sei fazer isso, eu não sei estudar, eu não tiro nota boa. Então ele já tem uma autoestima baixa, ele já tem uma resistência e uma recusa para realizar as atividades da escola. Então a psicopedagogia é importante para fazer esse resgate. Ao mesmo tempo eu falo para os pais que eu preciso de um reforço positivo. Eu preciso de um reforço positivo, eu preciso de uma válvula de escape. Então eu preciso que esse paciente tenha algo que ele não é tão cobrado. Então eu peço que coloquem em esportes, eu preciso que ele tem, mas doutora, ele tem aula, tem que reforço escolar. Sim, mas ele precisa de uma aula de natação ou de uma aula de futebol, para que ele não seja cobrado, porque todo mundo precisa de um respiro, ele não pode ser cobrado dessa forma. Você precisa ser cobrado. Sim, ele vai ser cobrado, mas existe um nível de cobrança. Se você fica cobrando o tempo inteiro de uma pessoa, sem dar a ele momentos de trégua, que ele possa extravasar, o momento de trégua que você está dando é o videogame, somente isso. Então, e ele precisa, ainda gostaria que fosse uma coisa que você conseguisse estimular algo que ele seja bom. Como o futebol é um esporte muito popular, para os meninos, se ele gosta, eu acho legal, porque é coletivo, porque os meninos que jogam bem futebol, eles são
eles são, como é que se diz, os outros querem ele no time, ele é considerado craque, então ele precisa disso, ele precisa dessa massageada de ego, entendeu? Ele precisa ser bom em algo que é totalmente diferente do rendimento escolar. Mas se ele não for bom no futebol, pode ser qualquer esporte. Pode ser natação, pode ser judô, pode ser karatê, pode ser basquete, vôlei. Eu gosto muito, para a neurologia, a gente, além do esporte, você ter o coletivo e ajuda. Então eu gosto muito dos esportes coletivos para as crianças que têm qualquer coisinha, porque o esporte coletivo tem estratégia, é time, ele tem que trabalhar junto com outras pessoas. Então, além da atividade física, eu dou para a criança outros fundamentos que são imprescindíveis. Também ajuda também nas frustrações, porque a gente não ganha sempre. Quando você tem um esporte individual, o fracasso é mais difícil de ser levado. Já quando um time perde, quem perdeu foi o time. E dentro desse time nós temos integrantes que eles toleram mais, entendeu? Sempre vai ter os que são mais sentidos com a perda, mas tem aquele outro que vai consolar ele. Calma lá, cara, da próxima vez a gente ganha. Então tem aqueles mais otimistas que levam melhor a derrota. E isso me ajuda a gente fazer com que essa criança entenda que no jogo se perde, se ganha, não se ganha sempre, mas a gente bola estratégia. Você tem um treinador, vai colocando, você vai passar a bola para ali, fulano vai passar para lá, ele vai correr lá na frente, você entrega lá na frente. Isso é estratégia de como é que a gente vai molar. Ele começa a perceber a estratégia do jogo. Então, as amizades do time. Então, eu adoro esporte coletivo para criança. Se puder, você vai escolher esporte individual ou coletivo. Todos são bons, mas o coletivo te dá mais do que o esporte, do que apenas o esporte, me dá outros valores. Então, por isso que eu gosto. Se a criança não é uma criança dada a esportes, ela não gosta de esportes. Eu sempre falo que a música, ela é um fator que te diferencia. Alguém que sabe tocar um instrumento é diferenciado. E isso ajuda na convivência. E dentro dos instrumentos, é claro que o violão, ele é o instrumento mais popular e também é que você leva de um lugar para o outro. O menino que chega tocando violão, ele sempre tem pessoas ao redor que querem ouvir, que se aproximam dele. Ele é também considerado, ele tem uma massageada no ego, tá entendendo? Porque é muito bonito que ele toca. Se o menino não sabe tocar violão, se o menino não gosta de música, se o menino não gosta de esporte, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer coisa, mas eu preciso do reforço positivo. Eu quero dar massageada de ego. Aí eu peço para as mães, então tentem fazer coisas simples, gente. Mas você precisa que ele faça. Pode ser coisas tão simples. Eu digo assim, por exemplo, se você fizer um canteiro de coentro, cebolinha e coentro, que é facinho, cresce rápido, então o que acontece? Mas o canteiro é dele, ele é que vai aguar. Você pode até lembrar, mas é ele que vai aguar esse canteiro. E aí, quando a cebolinha e o coentro estiverem na hora para você colher, você colhe com ele, faz algum jeitinho, bota uma fitinha, dá ideia, vamos levar para a vovó, vamos levar para a tia, vamos levar para não sei quem. Chega lá, ele vai entregar o raminho de cebolinha e coentro para a avó de presente. E a avó, vixe, é do seu canteiro, não acredito, que coisa linda. Todo mundo que recebe, gente. E ele precisa disso. Quer dizer, não tem nada a ver com a escola e ele é elogiado, a criança precisa. Quer dizer, só a criança não, nós também precisamos, todos nós precisamos. A gente não pode colocar esse holofote imenso só em tudo que ele faz, que é
deficiente, quer dizer, ele nunca chega à meta, quer dizer, preciso estudar mais, precisa ganhar a nota ser maior, tudo sempre precisa ser mais, então nunca foi o suficiente. Eu preciso dessa parte emocional. Então, eu também tenho uma dificuldade nessas crianças, porque essas crianças, elas não poderiam parar nas férias, elas não podem parar completamente, porque elas estão num processo para recuperar o baixo rendimento escolar. Então eu não preciso que me adiantem matéria, mas eu preciso que me consolidem o que foi dado, o que já foi dado. Atividades que repitam o que já foi dado para consolidar, se ele não entendeu direito, se ele não domina corretamente o que já foi dado, é o momento dele dominar, porque aquilo vai virando uma bola de neve, a dificuldade escolar a cada ano que passa vai ficando maior, porque ele vai ficando em defasagem com os outros. Então, nós temos muita coisa para falar de dificuldade escolar, não é um pensamento tão simplista, não é uma coisa tão simples assim, é uma visão mais ampla. A forma como essa criança vai estudar tem que ser mudada, o reforço escolar tem que ser mudado, porque o reforço escolar, algumas pessoas acabam fazendo uma distorção, a criança já não gosta de fazer, a mãe não tem tempo, então o que acontece? Ele traz a mochila toda fechada e aquela mochila está ali, quando chega na hora do reforço escolar, vai toda a mochila para o reforço. Então ele vai fazer todas as atividades de casa no reforço escolar. E não era esse o objetivo, porque no reforço escolar as pessoas normalmente que estão lá vão explicar os enunciados das questões, o que é para ser feito, o que é que a questão pede. E aí ele recebe um apoio que é imprescindível e que na prova não existe. Então ele faz tudo, que eu não sei por que ele faz. A professora do reforço diz que ele sabe tudo, e quando chegou na prova deu um branco. Não é que deu um branco, ele sabia o que era para fazer, só que agora ele está sozinho e ele precisa ler, entender o enunciado, saber o que a questão pede. E ele não tem apoio nessa hora, porque ele está acostumado a ter esse apoio, ele não sabe começar sozinho. Então a criança precisa começar sozinho uma atividade, leva para o reforço escolar o que não entendeu, mas ele tem que ler, ele tem que entender o enunciado, ele tem que começar a fazer a atividade de casa sozinho, porque é assim que será na prova. Então a visão, perceberam que é muito mais ampla? Então é muito maior do que ser simplista em um comprimido. A medicação, quando usada em TDAH, a gente usa a medicação para ir à aula, para o estudo. E eu costumo, na grande maioria dos casos, a gente retira nos finais de semana. Em alguns casos, a gente deixa no final de semana porque essa criança tem também queixas sociais. Se eu tenho queixas apenas acadêmicas, eu uso a medicação para o período acadêmico, quer dizer, para a escola, para as atividades. Se eu tenho queixas que transbordam para o emocional, social, porque essa criança não está sendo mais convidada para as festas, porque o comportamento dele está se tornando inadequado, então essa criança também tem um prejuízo social. E aí, às vezes, a gente precisa manter a medicação também nos períodos que não são de aula, como finais de semana e férias. Mas o número de crianças que precisa da medicação fora da parte acadêmica é um número menor. O TDAH, ele vai melhorar com o tempo. A criança, não existe trabalhos já colocando que das crianças que fizeram tratamento de TDAH na infância, apenas 5% necessitam de medicação na vida adulta. Então, a criança, ela, na maioria das vezes, ela vai deixar de usar a medicação no decorrer da vida. Mas, normalmente, quando se é feito o diagnóstico e que você começa a medicação, ele precisa dessa medicação até principalmente passar no Enem, passar na faculdade. Porque a escola vai se tornando cada vez puxando o ritmo mais acelerado até a sua aprovação na faculdade. Depois que você entra na parte universitária, muda um pouco o ritmo das coisas e na maioria das vezes também a idade que a criança já está realmente
bem menores os sintomas, então ele consegue ir adiante sem medicação. Então é por isso que na vida adulta a grande maioria não precisa mais. Eles mesmos se dão alta, eles começam a usar cada vez menos a medicação e eles começam a espaçar o seu e mantendo um bom rendimento. Então por isso é que a gente diz que eles mesmos se dão alta, eles vão ficando mais espaçada a vinda ao neuropediatra, porque nesse caso eles continuam no neuropediatra, a grande maioria permanece mesmo já estando na faculdade, porém eles vão espaçando essas idas e daqui a pouco eles somem, quer dizer, eles ganharam o rumo deles e estão já independentes. Entendeu? Era isso que eu queria falar sobre dificuldade escolar. Vocês vão ficar de olho, porque eu vou fazer um meet para falar. Eu acho que eu vou botar dificuldade escolar. Não vamos botar TDAH para não falar que nós vamos falar apenas de TDAH. Se eu fosse falar só de TDAH, eu ia falar com quem já tem diagnóstico de TDAH. E a maioria das vezes você tem muito mais gente que não tem diagnóstico, tem uma suspeita, tem um baixo rendimento com suspeita de TDAH. Certo? Agora eu vou olhar as perguntinhas para responder. Vamos lá. Foi que eu fiz? Foi que eu fiz aqui? Vamos aqui. Vou botar aqui as primeiras perguntas. Quênia. Minha filha estava tomando 1000 miligramas de Valcon. Aí acabou aí. A senhora acha que é necessário vídeo EG 4 horas com diagnóstico de síndrome de mal de ausências ou pediria só o eletro para acompanhar? Se o paciente está sem crises clínicas e já faz uso de medicação, eu acompanho na maioria das vezes com o eletro, não faço vídeo EG. Agora, quando eu tenho dúvidas, aí a gente já tem dúvidas, porque às vezes tem queixas que são queixas que não estão conclusivas, aí acham que ele piorou em algum aspecto, mas não viram a crise. Quando eu tenho dúvidas, eu solicito o vídeo EG. Mas o vídeo EG, ele é muito bom se eu tenho o eletro normal, eu vou ver a atividade elétrica. Vídeo EG, ele é maior e eu vou ver a atividade elétrica associada à filmagem do paciente. Então, para que me ajuda isso? Primeiro, eu quero filmar a crise. Eu estou tendo um movimento que eu suspeito, eu sei que é crise, e eu quero registrá-la. Então, eu quero ter o registro eletrográfico no momento da crise. Então, isso eu só vou conseguir se eu tiver crises frequentes, quer dizer, essa criança tem crises diárias. Se ela tem crises diárias, um vídeo EG vai me pegar as crises, porque ele tem todo dia, não é possível que no dia do vídeo EG ele não tenha, porque a mãe está dizendo que ele tem crises diárias. Agora, se é uma pessoa que tem uma crise muito espaçada, dificilmente eu vou pegar a crise no dia do vídeo EG, porque ele tem muito espaçadas as crises. Então, pode ser que o vídeo EG não me dê muitas informações a mais do que o eletro. Às vezes, você tem um movimento que você não sabe se é crise. Aí você também gosta do vídeo EG, porque o vídeo EG pode me tirar se existe esse movimento, existe alguma alteração eletrográfica junto com o movimento, ou é um movimento sem nenhuma repercussão, nenhuma correlação com o vídeo EG. Então, por isso, o vídeo EG é uma ferramenta que eu acho muito boa, que eu solicito, mas tem um momento para solicitar, então tudo existe indicação e o que o neurologista está pensando. Às vezes eu faço um vídeo EG de 12 horas para um paciente que eu estou com dúvidas, porque eu não sei se ele está sem crise, a família não está vendo, mas eu não sei. Eu não tô assim certa que ele está sem crises.
Então, agora, se você quiser saber se uma pessoa está como ela está falando, está em síndrome de mal de ausências, eu, num eletro, eu pegaria. Se for um exame de mal, eu pego no eletro. Não preciso do vídeo EG. Make-up. Belo. Doutora, quais as chances do segundo filho ter autismo caso o primeiro tenha? Eu não tenho como te responder isso estatisticamente, porque nós não temos ainda como é feita a herança. A gente só sabe que as chances da mãe que já tem um filho com autismo é um pouco maior do que a mãe que não tem nenhum filho com autismo, mas a gente não tem estatisticamente como te dar isso, porque ainda não está bem elucidado qual é a forma de herança, como que se passa para adiante. Então, com isso, sem essa regra, a gente não consegue fazer o cálculo estatístico de probabilidade do segundo filho. Bruna Bandeira, boa noite. Nadson. Oi, minha neuro preferida. Obrigada. Oi, tudo bom? Denis. Minha filha tem mal de ausência e começou com 1000 miligramas e tem espasmos à noite. Agora está com 1500. Tem algum problema dessa dosagem alta? Não. Porque é o seguinte, a gente só chega em dosagens altas porque foi necessário. Se você começa a medicação e ele ainda está tendo crise, eu tenho que aumentar a medicação, porque se eu ficar aqui, ele continua tendo crises. Então, quando você chega em doses mais altas, não é porque você quis, é porque você precisou. Então, eu não posso deixar o paciente tendo crise, então eu aumento a dose. E eu aumento a dose e vou avaliando. Se o paciente não está com efeitos colaterais, eu continuo aumentando. Quer dizer, ele está tolerando bem essa dose alta, eu continuo aumentando para chegar na dose que eu controle as crises. Então, as doses mais altas, você tem uma probabilidade maior de efeitos colaterais, mas não quer dizer que eles vão acontecer. Então, pacientes que têm doses mais altas, eles acabam fazendo exames laboratoriais com mais frequência, eles devem fazer retornos, segmento com mais frequência, não ter espaços tão grandes, porque a dose elevada, ela te dá uma probabilidade maior de que ocorram efeitos colaterais, mas não quer dizer que vai ocorrer. Ela pode ser muito bem tolerada. Se ocorrer o efeito colateral, porque está em dose elevada, se avalia qual o efeito. Existem alguns efeitos colaterais que a gente não retira a medicação. Em alguns outros a gente considera que não dá mais, assim, a gente não posso mais aumentar a dose porque o paciente já tem efeito colateral. Se eu baixar, ele tem crises. Então, eu já vou partir para uma associação ou troca de medicação. Vini Mesquita. Criança com West sem controle dos espasmos, com distúrbio do sono, tem 3 anos. Terapia ajuda? Terapia não vai ajudar controle de espasmos, não. Então, assim, a terapia ajuda para outras coisas, a terapia para reabilitação. Mas o controle dos espasmos é com o tratamento com o neurologista, não vai ser terapia que vai controlar espasmos. As crises não serão controladas por terapia. A gente encaminha para a terapia numa outra função. O paciente com síndrome de West, ele tem um atraso do desenvolvimento, então ele faz uma reabilitação. Então as terapias vão ajudar na reabilitação desse atraso do desenvolvimento que ele possui, mas não no controle das crises. Então, o controle das crises, terapia nenhuma vai controlar crises convulsivas, que no caso são espasmos porque a criança tem um West. Bruna, doutora, minha filha tem 4 anos, ela não tem nenhum interesse em estudar, pintar. Vou colocar ela no AEE. A criança
O infantil, ele vai dando pinceladas, né? São pinceladas. Você assiste uma aula do infantil, do infantil 2, você vai ver que o tempo de atividade é pequeno, tem muita coisa lúdica. Então a criança, ela é colocada em pequenos momentos para pintar, em pequenos momentos para brincar com coisas que têm a ver com a coordenação motora. Ela faz muito lúdico, porque ela ainda não tem muito interesse. E o pintar, ela começa a gostar de pintar quando o pintar começa a ser prazeroso. Se ele é obrigado, se ela é difícil para ela a pega do lápis, se ela não tem um bom controle, ela não gosta de pintar, porque ela precisa de esforço, então deixa de ser prazeroso, então ela não gosta. Ela faz, mas não gosta. Então é bom o trabalho do AE, da psicopedagogia, para ver se ela tem alguma deficiência de coordenação motora fina para ser trabalhado de início. Então o pintar, começa no pintar, coordenação motora. As pessoas não dão muito valor no pintar, mas o pintar tem um valor imenso. Quer dizer, criança que não gosta de pintar, na verdade ele não gosta porque ele está precisando de esforço para pintar. Na hora que ele deixa de necessitar de um esforço para controlar a mão, começa a ser prazeroso. Então, é bom uma psicopedagogia para poder, se tiver realmente essa deficiência de coordenação motora fina, ser corrigida antes de chegar na alfabetização. Qual a terapia mais indicada para criança com WEST? Eu estou entendendo terapia como sendo terapeuta. Agora, se você está falando de terapia em relação aos medicamentos de WEST, aí você tem corticoide, que o ACTH era muito usado, porque nós tínhamos ACTH, que era o corticoide de depósito. Hoje em dia se faz pulso, você usa vigabatrina, que é o Sabril, você pode fazer dieta cetogênica. Então, existem algumas coisas que têm uma melhor resposta para o controle das crises de espasmo do WEST. Então, existem algumas drogas que não adianta usar. Então, quando a gente faz o diagnóstico de WEST, isso faz com que a gente avance. Eu sei que é um WEST, então tem algumas drogas que eu não vou tentar, porque já tem trabalhos e trabalhos e trabalhos publicados dizendo que não fazem efeito em WEST. Então eu pulo essa etapa de tentativa de algumas coisas e vou já para algumas outras que tenham um melhor efeito para a síndrome de WEST. Então, a vigabatrina tem um efeito, é bastante usada. Os corticoides, então antigamente eu falo de ACTH porque era um corticoide de depósito que se usava, eram injeções que você usava e nós tínhamos no Brasil, hoje em dia só importado. Mas existem os pulsos de corticoide que fazem um efeito importante. Existe a dieta cetogênica, então existem algumas coisas que têm uma ação melhor para o WEST. Se você está falando de tratamento, terapia, mas terapêutico no sentido de medicamentoso. Se for terapia como terapeutas, aí essa criança ela vai para o fisioterapeuta, se ela tiver um atraso motor, ela vai para o fonoaudiólogo se ela tiver um atraso de fala. Então, a demanda, qual é o maior atraso da criança? Qual é o atraso para você indicar a terapia no sentido de terapeutas? Agora, o tratamento medicamentoso é feito pelo neurologista, como eu já coloquei. Porque como você usa o nome terapias, aí eu penso que você está falando de terapeutas. Irlene, minha bebê toma Depaquene e o resultado dos exames se... Aí parou a pergunta. Minha bebê toma Depaquene e o resultado dos exames da tireoide deram alterado. Será por conta da medicação? Não acredito.
Mas aí vai se ver a fundo qual é a alteração, o endócrino vai ver se tem alguma relação, não acredito. Mirli, make-up. Com quanto tempo de tratamento com valproato de sódio é pedido um novo exame? Depende do médico. Se eu iniciei, quando eu inicio, aí depende muito do neurologista. Quando eu inicio o valproato, eu solicito dosagem do valproato para conferir a dose que eu coloquei. Então, normalmente eu solicito de uma forma precoce, no primeiro mês. Então, no primeiro mês de uso, eu já forneço a guia para fazer a dosagem sérica, porque eu já vou fazer o ajuste fino. E depois eu vou reavaliar essa dosagem. Depois que eu já cheguei na minha dose, que está boa, aí eu peço de 6 em 6 meses e às vezes até anual. Mas se eu estiver tendo crises, eu vou pedir mais, então por isso que depende do caso. Já o eletro, se você está falando do exame de eletro, que agora no finalzinho da resposta, o eletroencefalograma, normalmente a gente pede por 6 meses, após 6 meses do início da medicação. Ana Tuane, como eu faço para melhorar a estereotipia? Minha filha tem 2 anos e 2 meses. Primeiro, eu diria que você não se preocupe com a estereotipia. Eu sei que é difícil, porque é o que chama atenção. Mas assim, pense que nós temos um movimento corporal. Todos nós temos. As pessoas neurotípicas têm. Então, tem gente que balança a perna frequentemente. Então, o que acontece? Não é uma estereotipia, mas a pessoa balança a perna. E aí, você por acaso se incomoda com que ele balance a perna. Aí você fica, às vezes a mulher fica com o marido, para de fazer isso. Ele fica tenso para tentar controlar aquele movimento que ele faz. Isso só aumenta a tensão e o desgaste emocional dele. A criança com estereotipia costuma melhorar as estereotipias no decorrer do tratamento, quando ele começa a se comunicar melhor. Então, você não se preocupe com estereotipia, tente não se angustiar porque está vendo a estereotipia, e é uma forma, de qualquer forma, é uma representação corporal, porque a estereotipia ela aumenta quando ele está alegre, quando ele está nervoso. Então é uma forma de demonstrar os sentimentos. Quando ele descobre outras formas para se comunicar, ele começa a amenizar as estereotipias. Não vale muito a pena medicar a estereotipia, entendeu? E não adianta muito você ficar tão ligada na estereotipia. Então eu diria que você tente aprender a não ligar para a estereotipia. E espere que o tempo dela ela vai amenizar conforme no decorrer do tratamento. Quando a criança começa a se comunicar melhor, ela normalmente começa a diminuir as estereotipias. Ione entrou. RB Metal Vidros. Doutora, meu filho tem convulsão e o neurologista diagnosticou epilepsia. Seria ideal um acompanhamento com o neuropediatra? Ah, entendi. Porque você foi no neurologista adulto, né? Então, assim, os neurologistas adultos, eles podem atender crianças, embora eles não sejam especialistas na criança, no infantil, no desenvolvimento neurológico infantil. Então, é claro que sempre, se você puder, é melhor você levar para o especialista da idade, é melhor. Agora, às vezes a cidade não tem, porque o número de neuropediatras é bem menor do que o número de neurologistas no mercado. Então, às vezes a cidade que você tem não tem neuropediatra e você tem um neurologista. E se ele usou a medicação, controlou a medicação, está indo super bem, então
você está bem, ele tá fazendo o serviço, porque eles têm noção de neurologia infantil, eles não são especialistas na criança, mas eles conseguem conduzir alguns casos com bom rendimento. Agora, casos muito específicos, como aqui a mãe estava falando, uma síndrome de West, aí é uma epilepsia específica da infância, é uma epilepsia refratária específica da infância, aí já é mais difícil ser conduzida por um neurologista. Mas as epilepsias, de uma forma geral, são mais simples, as outras, estou falando no grupo geral das epilepsias. Então, se você tiver uma epilepsia benigna da infância, se você tiver uma crise de ausência simples, o neurologista consegue conduzir. Principalmente se você tem na sua cidade um neuropediatra, se você me diz, é melhor ir para o neurologista ou para o neuropediatra? Claro que é para o neuropediatra, porque ele é especialista na neurologia infantil. Mayra Moura, olá, boa noite. Vani Vivi Mesquita, espasmos de West acontece até que idade da criança? Olha, normalmente o West, o espasmo, ele é de crianças pequenas. Então, você foi que disse que a criança tem 3 anos, né? Então, se você falou que tem 3 anos, então ela deve estar saindo do West. Aí você pode sair do West para um outro padrão, quer dizer, a crise muda. Então, você começa a ter outros tipos de crises convulsivas, porque o West é uma epilepsia de uma faixa etária. Você não vai ter o West a vida inteira. Então, você tem o West no momento da vida. Depois, você vai ter epilepsia, mas você vai ter outra forma de epilepsia. Você pode evoluir para padrões melhores, que é o que nós desejamos, ou você pode evoluir para padrões também ruins. Então, assim, existem os pacientes com West que eles evoluem para um Lennox-Gastaut, que também é uma epilepsia de difícil controle. Mas é uma evolução, evoluiu, quer dizer, ele saiu de um padrão e foi para outro padrão. Evoluir não no sentido de melhora, porque é apenas por causa da idade do paciente, entendeu? Da maturação. Então, por isso, ele não vai ficar, ele não tem o West com 15 anos, ele teve o West. Então, aos 15 anos, doutora, ele tem o West. Não, ele não tem o West, ele teve o West. Porque nessa idade você não tem mais o West. Aos 15 anos, aos 10 anos, normalmente, no máximo até 3 anos e meio, você já está saindo, você está quase todo mundo fora do West, já está num outro padrão. Doutora, qual é o principal sintoma da criança com paralisia cerebral? A paralisia cerebral depende do nível, né? Então, assim, quando você tem uma história de sofrimento fetal com hipóxia ou anóxia, que é a falta de oxigênio ou a queda importante da taxa de oxigênio, o que você vai ter bem bebezinho é a diferença do tônus. Então, o padrão mais comum é que você tem uma hipotonia do eixo. Então, a criança demora para sustentar o pescoço, ela é uma criança molinha no eixo, no tronco, e ela tem um pouco de resistência, os braços e pernas um pouco mais endurecidos, que são a hipertonia. Então, esse padrão é o padrão mais comum que você mais encontra, embora que não seja o único. Então, para você dizer assim, qual o principal sintoma? Então, por isso é que eu falei, o atraso motor com esse padrão de hipotonia de eixo e hipertonia de membros talvez, eu diria para você que seria o sintoma principal, mais comum e importante. Letícia Araújo, boa noite, doutora Cristine, se garante essa doutora, obrigada. Joanice, meu filho tem uns momentos que parece estar dormindo, acordado. Pode ser EPI de ausência ou também pode ser outras coisas?
Pode ser uma crise parcial, mas pode ser sonambulismo, né? Então, por isso que existem coisas que se confundem. Não existe só uma possibilidade. Estou falando há muito tempo. Tô. 45 minutos sem calar a boca. Eu já respondi essa pergunta. Doutora, deu certo retirar o Deoleptil do Marcos Paulo? A alergia dele estava alimentando, não. Deve ser aumentando. A coceira na língua. Fiz a retirada gradativa. Eu não lembro dos pacientes, não. Letícia, agora ele está só com melatonina. Até agora está tudo bem, se Deus quiser. Então, ótimo. Está tudo indo bem? Ótimo. Bruna, doutora, ela bota força no lápis, na canetinha, chega a danificar as pontas. Exatamente, ela precisa dar força para conseguir controlar a mão. Esse é um recurso que a criança usa, que tem uma deficiência de coordenação motora. A pessoa imprime muita força no papel para conseguir controlar a mão. Quanto melhor a nossa coordenação motora, nós, que já somos adultos, escrevemos há muito tempo, você escreve que nem marca a folha, você vira a folha não está nem marcada. A criança, ela impõe mais força do que o adulto. E ela, quer dizer, ela faz um esforço, quer dizer, tem força para conseguir fazer o desenho, para conseguir pintar. Então, exige dela um esforço. Então, não é prazeroso. Denis, irei agendar uma consulta com a senhora. Juliana, o que é dieta cetogênica? Dieta cetogênica é uma dieta para epilepsia. É uma dieta onde você restringe a quantidade, você faz um cálculo da dieta, é uma dieta muito calculada, onde você faz uma proporção 4:1, 4 partes de gordura para 1 parte de proteína e carboidrato. Então a gente reduz, tira-se totalmente o açúcar e se reduz muito a quantidade de ingestão de carboidrato. E é uma dieta que é tratamento para a epilepsia. É usada normalmente para as epilepsias que não estão respondendo ao medicamento ou que já possuem um diagnóstico de refratária. Então, como é uma dieta muito calculada e não é uma dieta balanceada, então a gente costuma indicar quando eu preciso fazer o controle das crises convulsivas. Então, assim, é uma dieta onde você vai entrar numa que nós chamamos de cetose, que é a produção de corpos cetônicos, e você vai entrar numa produção mantida de corpos cetônicos. E essa cetose, ela vai ter um efeito anticonvulsivante. Então, é uma dieta específica. Se você quiser saber mais, existe muito material sobre dieta cetogênica. No meu canal Neuropediatria para você tem um vídeo sobre dieta cetogênica, mas existe páginas específicas de dieta cetogênica. A dieta cetogênica existe, você botar no Google, você vai encontrar um mundo. Agora, só uma coisa que você tem que ter cuidado quando você for pesquisar dieta cetogênica. É a dieta cetogênica para epilepsia, porque existe uma dieta cetogênica que o povo de academia usa, que é para emagrecer. E às vezes acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu estou falando de dieta cetogênica para epilepsia. Dieta para epilepsia. Dieta cetogênica para epilepsia. Muito feliz em saber que achei a melhor médica para minha filha. Oh, muito obrigada. Ana Cláudia. Doutora, uma criança que não se concentra na hora de fazer a tarefa, será déficit de atenção? É o que eu comecei. Tem tantas as possibilidades. Claro que a pessoa, inicialmente, a criança não se concentra e pensa-se logo em déficit de atenção. Pode ser.
mas pode ser tanta coisa, então por isso precisa ser avaliado. Vani Vivi Mesquita. Criança que lambe tudo leva a boca. Isso é estereotipia? Pode ser, mas também nós temos uma fase oral que às vezes está exacerbada, porque a fase oral existe em todos, mas existe alguns pacientes com TEA que tem uma fase oral exacerbada, então eles continuam levando tudo à boca mesmo já tendo passado da idade de fazer isso. Mas a maioria das vezes a gente não classifica como estereotipia essa parte de levar tudo à boca. Ana Araújo, boa noite. Adna, boa noite. Médica espetacular, parabéns, obrigada. Doutora, minha filha tem crise de epilepsia sempre uma vez a mês. São de 5 a 7 crises no dia, considerada uma epilepsia de difícil controle. Então, aí você pode, vídeo EG, dieta cetogênica, são coisas que podem ser boas para você. Doutora, qual a diferença entre polissonografia e vídeo? São completamente diferentes, são dois exames diferentes. A polissonografia é o exame do sono. A polissonografia, você tem alguns eletrodos são colocados na cabeça, semelhantes à do eletroencefalograma, mas esses eletrodos são colocados para que a gente veja o alentecimento das crises, das ondas cerebrais, e você bota outros que são motores de respiração. Então você está querendo, o seu intuito, os eletrodos são feitos para ver sono. Já o eletroencefalograma, você pode até fazer o eletro em sono, mas o que você quer ver é a atividade elétrica, se você capta a atividade epileptiforme. Então, são exames para fins diferentes. Então os eletrodos são colocados com finalidades diferentes. Você pode até conseguir captar alguma coisa de epilepsia numa polissonografia? Pode, mas é raro, porque você pode conseguir captar, mas ele não foi feito para isso. Ele está numa montagem mais para você estadiar o sono. É um exame de sono a polissonografia. Bruna, doutora, amo suas lives, são bem esclarecedoras. Muito obrigada. A Adna me deu umas palminhas. Cristina, como sempre, maravilhosa. Muito obrigada pelo comentário de vocês. E acabou. Acabaram as perguntas. Então, o que faremos? Deixa eu ver quanto tempo. Faltam 2 minutos. 2 minutos para fazer 1 hora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, digita aí rapidinho para ser a saideira. Vou colocar para vocês que eu devo fazer um Meet sobre dificuldade escolar. Eu fiz um sobre autismo, fiz um Meet sobre epilepsia e quero fazer um sobre dificuldade escolar. Então, por isso, fiquem de olho, quem tiver interesse nesse tema, para participar do sorteio, porque eu vou colocar também só para 10 pessoas, porque o Meet fica mais interessante com um número menor de pessoas. Se eu botar um número muito grande, as pessoas não conseguem falar. E é uma coisa que eu estou gostando muito do Meet, é que eu escuto vocês. Então, eu vejo o relato de vocês. Então, me aproxima para que eu possa entender. Doutora, só com o tempo melhora a seletividade? Como trabalhar? A seletividade alimentar, ela com o tempo de terapias, né? Quer dizer, os terapeutas vão trabalhar a seletividade alimentar e você vai sendo orientado. O que você tem que tentar é diminuir sua ansiedade, porque a seletividade alimentar causa muita ansiedade para a mãe. Então, se tiver uma seletividade com risco de carência nutricional, vamos fazer uma suplementação, porque essa seletividade alimentar vai demorar um pouco para melhorar. E os terapeutas têm que trabalhar. Então, assim, a fono, a TO, trabalhar também a questão da seletividade. Então, você vai ter uma melhora
Com o passar dos anos, você tem algumas melhoras, uma entrada de novos alimentos e você tenta, mas assim, a ansiedade eu acho que é a pior coisa que acontece na família da criança com seletividade alimentar. Ela fica preocupada, ele só come isso, ele não come aquilo, ele não come aquilo. Então isso vai ficando uma angústia imensa. Então tentar que você consiga diminuir essa ansiedade, sabendo que a seletividade é um dos sintomas que podem estar presentes no TEA. Doutora, sempre faço essa pergunta, mas qual seria mais indicado para o tremor? Poli ou vídeo? Já fez eletro 4 vezes. Olha, se você tem um tremor à noite, que você está na dúvida se é crise ou se é uma mioclonia do sono, e ele é frequente, você quer separar, é crise ou é uma mioclonia do sono? Então é melhor um vídeo EEG noturno, porque eu vou pegar. E aí eu vejo se tem relação ou não, eletroencefalográfica. Então, por isso, se é essa a dúvida, você pede um vídeo EEG noturno, entendeu? Porque você vai pegar o movimento, e pegando o movimento, está sendo filmado o movimento, eu vejo se tem correlação. Então, eu acho que a primeira coisa é descartar se é crise. Então, é vídeo EEG. Saborearte. Doutora, meu filho faz uso de risperidona, 1 ml, toma 0,25 de 12 em 12, eu percebi que ele está cada dia mais tendo crise, principalmente agressividade. Será que a quantidade é pouca? Primeiro, crise, aí eu pensei, crise convulsiva. Não, crise de agressividade. A risperidona vai tentar controlar. Pode ser que a dose esteja pequena, mas também você não vai conseguir controlar tudo por risperidona, porque às vezes pode ser que a dose esteja pequena e precisa ser reavaliada, mas às vezes eu vejo os pais com aquele problema, expectativa, realidade. Eles acham que o medicamento, eu hoje mesmo falei sobre isso, explicando para um pai. Gente, vocês estão acostumados, assim, a irem para um médico que ele dá um remédio que trata, cura. Então você está com pneumonia, toma um antibiótico, o antibiótico cura. Você está sem pneumonia agora. Você está com diarreia, você toma um remédio e você vai ficar sem diarreia. Quer dizer, são doenças agudas que são tratadas de uma forma. Nós estamos aqui em outra área, nós estamos na neurologia. Então, o tratamento, às vezes, é o controle. Então, a sua expectativa seria que a criança tivesse nenhuma agressividade, por nenhum momento. E aí você criou uma expectativa e você deseja esse resultado da risperidona. Mas ela não tem esse resultado, ela tem o resultado, a realidade é que você vai amenizar alterações de comportamento importante, enquanto as terapias vão ter tempo para trabalhar. E mesmo assim você pode ainda ter, em momentos específicos, crises de agressividade. Então, a dose pode estar baixa, pode ser que um ajuste, isso é o seu neurologista que vai dizer. Mas também veja se você está relacionando expectativa com realidade. Então, as pessoas têm uma visão muito de outras áreas. E a neurologia, ela trabalha em muitos momentos, ela trabalha o que o povo chama de demanda. Eu não gosto muito dessa palavra, mas demanda. Então, o que acontece? A criança é muito agitada, então ela tem um diagnóstico, mas ela tem um sintoma que é a agitação. Então, eu vou tentar diminuir essa agitação e enquanto essa criança cresce, se reorganiza para ver se melhora. Nesse momento é a demanda, é o que está causando mais problemas, entendeu? Então, eu vou tentar controlar. Mas eu não vou conseguir tirar toda a agitação. Eu não tenho esse poder, a medicação não tem esse poder, porque a agitação é um sintoma. Então, assim, vamos dizer que você está com gripe. Então, na gripe você espirra. O espirro faz parte da gripe, mas eu estou espirrando demais. Então, eu tomei um antialérgico
que diminuiu meus espirros. Mas enquanto eu estou com gripe, eu ainda continuo espirrando. Então é mais ou menos assim, eu estou controlando, mas eu não estou conseguindo abolir completamente esse sintoma. A senhora já fez epilepsia, que pena. Eu falei de epilepsia um pouquinho antes, mas vai ficar no IGTV, então você olha depois. Ele já toma mais de 2 anos. Doutora, faz atendimento online? A quem me perguntou se eu faço atendimento online? Todos nós agora estamos... Hoje mesmo eu vi um post da doutora Simone Amorim falando sobre isso. A telemedicina veio para ficar. Não acredito que tenha volta. Então a gente trabalha presencial e a gente trabalha em telemedicina. Eu acho que foi liberada para a época da pandemia, mas eu acredito que ela vai continuar, porque houve grandes avanços, então eu acho que ela fica. Cleviane Castro, doutora, meu filho tem epilepsia, ele toma Depaquene, mas ele tem uma seletividade muito grande, ele só come a mesma comida. A epilepsia, você não tem normalmente seletividade associada num paciente com epilepsia. Quando você tem uma seletividade alimentar importante, a gente fala muito do autismo. No autismo é que você tem uma seletividade. Então, por isso eu fico na dúvida, será que ele não tem erro alimentar? Entra no meu canal Neuropediatria para você e assiste um vídeo onde eu explico o que é erro alimentar e o que é seletividade alimentar. Porque, a grosso modo, às vezes os pais confundem erro alimentar com seletividade alimentar. Veja se você consegue, se é uma seletividade alimentar realmente, ou se você está diante de um erro alimentar, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, até terça-feira, às 5 horas da tarde, certo? Um beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Até terça.